Boa noite, amigos virtuais, amigas. Eu vou falar rapidinho hoje, porque outro dia, na hora que eu estava conversando aqui com vocês, eu falei alguma coisa que acho que não foi legal, porque na verdade nem é a realidade nem é a verdade. Como eu já coloquei, o meu canal chama Política e Religião, né? Então eu luto pela verdade, né? Então, se eu luto pela verdade, eu não posso vim aqui falar coisas que não condiz com a realidade, né. Então, por isso que eu estou aqui hoje para corrigir uma coisa que eu falei. Eu fiz um comentário aqui a respeito porque a gente fica muito indignada com essa quantidade de dinheiro das emendas parlamentares, né, dessa quantidade de dinheiro que sai lá do Planalto, que são enviadas através dos seus representantes de município, dos municípios do Brasil afora, e esses milhões de reais que saem de lá e vai e depois a Polícia Federal tem que seguir o dinheiro, né. O Flávio Dino está com a missão impossível, né, de seguir esse dinheiro para saber onde é que eles estão sendo investidos ou, né, desviados. E aí, então, a gente fica tão indignada com esse noticiário de todos os dias, né, que eu acabei dizendo aqui que aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa Câmara de Vereadores, nós não temos ninguém lá que faça nada, né. Eu fiz um comentário mais ou menos assim, que não conhecia ninguém que tivesse feito alguma coisa significativa ou que salto, mas não é verdade isso, nossa, pelo contrário, eu inclusive sou uma pessoa que eu apoio todos os vereadores que são do PT, né. E inclusive eu acompanho, apoio e faço parte, né, dos movimentos do PT aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Faço questão de apoiar. É lógico que a gente não vai votar em todos, né, porque não tem como votar em todos, né, bem que eu gostaria, dar um voto para cada um, mas não. Eu acompanho mais de perto a Gleice e a Gleice Jane, que é estadual, e a Luísa, que é vereadora, né? Mas tem muitas outras pessoas lá na Câmara de Vereadores, que são PT, né? Como o Landmark, o, é, te- tem vários outros, né? O Pedro Campi, e tem muitos outros lá que eu estou me lembrando agora, mas inclusive tinha um que estava até num grupo meu, e saiu outro dia. E também tem o pessoal da CP, que eu apoio todos eles, né, o Francisco, a Madalena, o o Nelson, né, e as outras mulheres, né, tem umas mulheres batalhadoras lá que eu vou te dizer uma coisa para tirar o chapéu, né. Então são pessoas, assim, muito valorosas que vestem mesmo a camisa do PT e vão à luta e brigam por causas muito nobres, né, que, por exemplo, defesa da mulher, defesa, da ansiedade, da ancianidade, que é a da velhice, né, da velhice, amparo à velhice, a Gleice, por exemplo, tem um trabalho de amparo aos indígenas em Dourados, eh, e enfim, né, são várias as pautas que eles trabalham e trabalham arduamente, né, na defesa dessas pautas. Então, eu sou super apoiadora deles, seguidoras e acompanho, né, o trabalho deles, né. Então, no dia que eu falei aquela inverdade, eu estava bastante revoltada com o noticiário do dia, mas na verdade era o noticiário lá do Planalto, e estava muito revoltada também, porque a gente se revolta muito com o Centrão, né, que é o Congresso inimigo do povo, né. E agora mesmo eu estava vendo uma influencer do do Insta falando, criticando a questão, eh, dessas falcatruas, né, E aí, então, ela disse que estão fazendo de tudo para aprovar a PEC da dosimetria, ou seja,
essa PEC da dosimetria, se for aprovada, gente, nós teremos estupradores na rua, assassinos, presos de alta periculosidade, ou seja, criminosos de alta periculosidade que está lá com 100, 50 anos de, de, de prisão, de julgamento já feito e tal. Então, quer dizer, é uma dosimetria que vai favorecer muito, muito, muito bandido, gente. Muito bandido, muito criminoso, é, é, estuprador de criança, entende? Vai ser liberado uma galera aí que não vai ser brincadeira. Por quê? Porque todos têm direito, né? A partir do momento que você aprova uma dosimetria para tirar o Bolsonaro da cadeia, para tirar o Eduardo Bolsonaro, que acabou de ser julgado e condenado, a partir do momento que você aprova uma dosimetria para tirar essas pessoas, porque eles estão fazendo isso exatamente para soltar o Bolsonaro. Porque qual que é o interesse deles de soltar o Bolsonaro? Porque como o Bolsonaro, eles angariaram muitos adeptos desse pessoal aí, que eles não suportam olhar mídia honesta, eles só olham mídia de fake news. Por quê? Porque as mídias de fake news favorecem eles por não querer enxergar realidades, porque eles não querem mudar suas convicções, porque as suas convicções os auxiliam e dão coro para que eles continuem sendo desonestos, querem levar vantagem em cima de todo mundo, e etc, etc, etc. Porque normalmente as pessoas, porque como eu sou religiosa e eu estudo uma doutrina, que é a doutrina da reencarnação, ela é cristã, ela é baseada nas leis morais do Cristo. Ela é muito rigorosa. Por isso que as pessoas não gostam de ir para o espiritismo. Por quê? Porque são orientações muito rigorosas. Tanto que tem muitas pessoas que estão lá e que desvirtuam os ensinamentos porque diz que não pode se levar das coisas ao pé da letra, mas por quê? Porque elas não querem mudar. Então, elas estão lá e querem influenciar para que a doutrina espírita também seja modificada ao seu bel prazer, né? Isso, inclusive, está escrito lá no, no Evangelho, o Allan Kardec escreve lá, né? Que cada um quer fazer o seu bezerro de ouro, né? Do seu jeito, do seu modo. Então, cada um diz que a verdade tem uma característica assim, 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 de conformidade com as suas crenças, os seus desejos e as suas atitudes. E não é verdade. Não é verdade. Nós temos, sim, um código ético, moral, que baliza as nossas atitudes. Nós podemos nos deixar seguir por eles, entendeu? E o político honesto, ele também se pauta nesses princípios. Então, ultimamente, com essa polaridade que a gente está vendo aí no nosso país, a gente percebe quem é realmente honesto e não interessa de que partido que é. Pode ser até PL, apesar de que é bem mais difícil encontrar um dentro do PL que não esteja defendendo a imoralidade, ou seja, a roubalheira. Por quê? Porque eles são tão resistentes a olhar e enxergar a realidade, verdade, que eles preferem ficar batendo na mesma tecla sempre que é perseguição política. Gente, não é perseguição política. Eu assisti todo o julgamento do Eduardo hoje, dentro de um canal de um advogado, que é o portal do José. Ele é advogado. Eu assisti todo o julgamento do Eduardo lá. Por quê? Porque ele vai fazendo comentários, né? Ele vai acrescentando informações, porque às vezes a fala dos ministros, às vezes não é da nossa realidade, né? Não é do nosso cotidiano. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender. E ele vai traduzindo para a gente aquelas falas lá, porque ele é advogado, inclusive, ele é da área da Constituição, né? Do direito constitucional, que ele já deu aula há muitos anos na faculdade de Direito Constitucional. Então, é uma pessoa que a gente pode confiar nos comentários que ele faz a respeito do julgamento que está sendo feito lá no tribunal, no Supremo Tribunal. Então, eu gosto de assistir ali, acompanhei ali tanto o julgamento do Bolsonaro como do Eduardo, e é interessante como a gente observa a característica de como que fala o advogado de defesa deles, ou seja, quando você percebe, por mais que o cara encontre
digamos assim, lacunas dentro da lei, da Constituição, que dá margem para ele fazer a defesa dele, porque ele está recebendo para fazer a defesa, então ele tem que encontrar essas entrelinhas na lei para fazer a sua defesa. Nunca ela vai ser igual à pessoa que está trabalhando com provas, com a veracidade, com aquilo que é fato. E não foi nem um pouquinho fazer o não foi nem um pouquinho difícil, nem para o Supremo Tribunal Federal, nem para a PGR, nem para a Polícia Federal, eh, não foi nem um pouquinho difícil, levantar essas provas contra o Bolsonaro. Por quê? E o Eduardo, porque eles mesmos promovem as provas contra eles. Eles gravam as provas contra eles. Então, não tem ninguém, até eu, quando estou assistindo lá, eu falo assim, isso é óbvio, isso é assim mesmo, é correto, tá certo. Eu vi isso daí, ele realmente fez isso daí. Então, quer dizer, eles mesmos deram muito material para que essas provas fossem levantadas e julgadas e levado-os à condenação. Então, mas existe aquelas pessoas que continuam dizendo que é armação política, é perseguição política. Eu até que gostaria hoje de continuar falando do Trump, que eu comecei a falar ontem dele, mas eu não concluí porque a gente gravou um vídeo de 30 minutos, foi um vídeo muito longo, e então, eu não quis fazer mais nenhum comentário, né. Mas, e mesmo porque o caso, Trump é um assunto para a gente pegar um roteiro, assim, e ir trabalhando aquele roteiro, porque na verdade é muita coisa ali para a gente falar a respeito de Trump e de tudo aquilo que a gente ouve do pessoal, dos comentaristas cientistas, dos comentaristas da geopolítica e dos economistas, né. Então a gente ouve um pouco de cada lado e a gente acaba chegando às conclusões da gente, daquilo mesmo que a gente ouve e vê pessoalmente, né, pelos vídeos que o Trump mesmo, produz, né. Então, poderíamos falar mais disso, mas nós não vamos falar hoje, porque hoje o meu interesse era vir aqui em público dizer que eu cometi essa gafe, eu cometi essa falha com os meus companheiros de luta aqui de Campo Grande, né, que é a Gleice Jane, a deputada estadual, a Luísa, que é vereadora, e todos os meus companheiros, as minhas companheiras da ACP, né, que é da Associação, dos Professores da Educação aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apesar de ser faladeira aqui do YouTube, eu sou também sindicalista, né, eu gosto de participar do sindicato, né, não tenho nenhuma influência lá dentro, né, não sou muito de levantar bandeira, mas eu gosto muito de participar, de saber o que está acontecendo, porque nós temos uma política muito difícil aqui, porque a nossa prefeita é bolsonarista, a ministra da Agricultura é daqui, né? A Simone Tebet é daqui, né? Então tem algumas personalidades aqui, a Simone Tebet, graças a Deus, ela é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito bonito junto ao Lula e nos ajudando muito, né? Eh, E também temos uma outra personalidade muito importante aqui na nossa terra, né, em Mato Grosso do Sul, que é o Trad, né, o Trad. Eu fiquei até, o Fábio Trad, porque eu fiquei até bastante curiosa, né, quando eu inclusive perguntei a ele, porque eu estava junto com o pessoal no dia que ele se apresentou como candidato a governador, e eu falei assim, para mim é uma surpresa, né? Aí ele acabou contando ali na reunião para todos que estavam ali presentes, que ele tinha se tornado, petista, lulista, quer dizer, eu não sei nem se ele é do PT, mas ele se tornou, se voltou para a campanha do Lula em função
da época da Lava Jato, né, que ele acabou participando lá das investigações, da defesa do Lula, tal, então ele acabou conhecendo pessoalmente o Lula, né. E parece que é uma unanimidade, né, parece que todas as pessoas que conhecem o Lula pessoalmente acabam, como disse o Trump, né, pinta uma química, né, parece que as pessoas acabam se apaixonando pelo Lula. Eu acho que é por isso que os opositores de Lula têm tanto medo dele, né, eu acho que fala assim: "Não, esse cara vai se eu não vou nem chegar perto dele, porque senão ele vai me seduzir, eu vou ser obrigada a mudar minhas convicções", de jeito nenhum, né. Então eu penso que de repente deve ser um pouco isso também, o medo das pessoas, porque as pessoas quando elas estão, como disse a Rita Lee, né, quando alguém está perdido, né, procurando se encontrar, ela não quer ouvir as pessoas que podem fazer ela se encontrar, né, porque ela se comprazem em estar perdida, né. Então, é isso mais ou menos que acontece, né, na psicologia humana. Então, é muito essencial que nós continuemos falando aqui. Então, eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: mas quem é a Lúcia para falar? Ela não tem representação nenhuma, não tem número de seguidores, não tem nada". Não tem importância, gente, não tem importância isso não. O que eu penso é o seguinte: primeiro, eu estou aprendendo a fazer um trabalho aqui que é a forma mais fácil da gente se comunicar hoje em dia, né? É onde a gente alcança mais pessoas, né. E é mais simples. Antigamente, por exemplo, quando o Lula começou a fazer a campanha dele na década de 70, gente, vocês assistiram o filme? Pessoal, era uma coisa incrível aquilo. Não tinha microfone e era uma multidão de trabalhadores em Santo André. Então ele falava olha a metodologia que ele usava, né. Ele chegava e falava assim: "Eu vou falar para os que estão aqui na frente. Os que estão aqui na frente repete para o que está de trás, o que está de trás repete para o que está mais atrás", e assim vai. E eles faziam assim. Gente, aquilo era uma coisa, você imagina a dificuldade, e agora a gente tem isso daqui, né. E aí a gente não se propõe a vir aqui falar de medo de dar a cara a tapa, porque a gente vai errar, com certeza a gente vai errar, certo? Porque, mesmo porque a gente não estudou para isso, né, a gente tá certo, eu sou da análise do discurso, né, eu sou da semiótica, então eu tenho uma certa facilidade, mas eu sou palestrante na doutrina espírita, então eu tenho uma certa facilidade e sou professora, né, então estou acostumada a estar na frente das pessoas e como diz a brincadeira lá da televisão, né, se virar nos 30, né, saia justa, assim, em segundos. Então, mas mesmo assim, isso aqui ainda não é a minha ferramenta de trabalho do dia a dia. Então, quer dizer, eu tenho que aprender, eu tenho que então eu acho que nós temos que fazer isso, todos nós. Temos que dar a cara a tapa, senão a gente nunca aprende, né, a gente nunca vai aprender, e a gente nunca vai ajudar ninguém, porque a gente tem medo de se expor, tem medo do ridículo. Eu nunca tive medo do ridículo. Que me chamem de ridícula, que me chamem de do que quiserem chamar, e daí? Eu tô tentando. Na doutrina espírita, por exemplo, as pessoas falam assim: mas, quem é você para fazer isso? Quem é você para fazer aquilo? Quem é ta" Eu falei assim: "Allan Kardec disse que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações, as suas inclinações negativas. Não é o que é santo, não é o que já está no caminho, não, não é. É a pessoa que está se treinando, cada dia vai lá, faz um pouquinho de caridade, e vai aprendendo o que que é o amor, o que que é a caridade, o que que é olhar com empatia para o próximo. Vocês não têm ideia do que isso beneficia a gente. E a política ela é mais ou menos ela aproxima a gente disso. Por quê? Porque a política, ela não permite que você seja orgulhoso. Você é obrigado a ir lá na favela, você é obrigado a olhar aquele bairro imundo que não tem esgoto, que não tem, uma água para as pessoas beberem, você é obrigado a ir lá. Tá certo que os políticos só vão lá na época da campanha, né?
mas vão. Então, de alguma forma, ele está aprendendo. Meu Deus do céu, como será que é viver nessa miséria? Então, e a religião também é assim, pelo menos a nossa religião, né? A doutrina espírita. Nós vamos lá na comunidade para saber, para ajudar com alguma coisa. Não resolvemos o problema? Não, mesmo porque a gente tem que trabalhar junto com a Secretaria eh, a- do Social, né? Nós temos que fazer as coisas junto com eu esqueci o nome dessa área aí da Sociologia, se eu não me engano, porque tem que estar casando, né, os numerozinhos lá para receber cesta, aquelas benfeitorias lá do governo, que o governo dá. Então tem que estar mais ou menos junto, né? Que nem nas escolas também. Criança tem presença, criança tem participação, tem nota boa, recebe a cesta. Não tiver, tem muita falta, não recebe a cesta. Então é mais ou menos assim que funciona, né? É uma contrapartida. Então, são escolas, né? São escolas. A doutrina espírita é uma escola. E eu sempre digo para as pessoas, a doutrina espírita é a melhor escola que nós temos para aprender o evangelho de Jesus, porque a gente aprende na prática, fazendo. Jesus, ele não escreveu nada, ele ia lá e fazia. E aí então os apóstolos iam escrevendo aquilo que ele fazia. Ele fazia. Ele não dizia para ninguém: olha, é bom você fazer dessa forma, é assim que você faz. Não, ele ia lá e fazia. Então, os apóstolos que o seguiam, depois foram narrando, depois que ele morreu, foram narrando as coisas que ele fazia, certo? Então, o que a gente aprende na doutrina espírita? É isso. Olha, você ainda não sabe amar? Então, vai lá, aplica um passe, conversa com a pessoa que está com problemas, eh, faz uma sopa, leva se você não sabe nem cozinhar, leva uma cesta para ajudar aquelas pessoas que sabem cozinhar e que fazem esse alimento para eles. Então, tem mil formas. Vai para a sala de costura, confecciona roupinhas para aquelas mãezinhas que não têm como comprar um enxoval para a criança que vai nascer. Confecciona roupas de lã para o inverno, ou arrecada roupas usadas para fazer brechó e levantar dinheiro para comprar isso, aquilo, para doação, às vezes sabonete lá para o nosso lar, pasta de dente, escova de dente, chinelos havaianas. Então, são tantas as necessidades que a gente pode ir ajudando de pouquinho e aquele monte de formiguinha levando uma folhinha já faz uma diferença bem grande para essas instituições. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: política e religião tá bem assim, ó. Por que as pessoas não gostam de misturar as duas coisas? Porque a religião ensina moralidade e a política não quer ser moral. A política quer ser imoral. Então, é por isso que elas não se casam, mas deveria ser o contrário. Né? Nós deveríamos ter até uma lei, um código, sei lá, que dissesse assim: olha, você conhece todinho o Evangelho de Jesus? Já praticou quantas décadas? Aí então você pode se candidatar, do contrário você não pode. Utopia, né? Vã utopia. Não vamos ter isso nunca, mas eu vim aqui para me desculpar por uma fala revoltosa, mas que na verdade eu estava pensando um outro contexto, não, apesar de eu ter falado aqui também acontece, mas quando eu falei aqui também acontece, eu estava pensando exatamente naqueles políticos que a gente sabe que realmente faz as coisas erradas. Por exemplo, votar para prefeito é ter um salário de 50 mil reais. Aliás, de ter um aumento de 50%. O secretariado, 100%. E nós, professores, não vamos receber absolutamente nada. Nem os 5,4 que a gente tinha que receber. Bom, não sei, eu não fui na Assembleia ontem, mas eu não sei o que ficou estabelecido, então eu nem vou falar nada. Mas que ela não estava querendo pagar, não estava. O que eu vi na mídia foi o seguinte: ela ia pagar 4 pontos não sei o que lá,
dividido em 4 vezes. Gente, pelo amor de Deus, né. Então essas coisas nos revoltam tanto e a gente acaba falando coisas que a gente não deveria falar aqui. Acaba, às vezes, esbarrando em pessoas que a gente não queria que respingasse, que caísse aqui. A gente não queria juntar junto com essas pessoas, né. Porque a gente sabe que sempre tem os votos contra essas medidas protecionistas de bolsonaristas, né. É triste, gente, é muito triste, é muito triste, é muito triste. Mas vamos confiar, né, vamos fazer a nossa parte, não vamos ter medo de vir aqui dar a cara a tapa não. Depois a gente pede desculpa, mas não vamos fazer que nem o Bolsonaro, né, o Bolsonaro falava "shit" todos os dias tinha que ir lá e desfazer aquilo que ele fez. Não vamos chegar nesse ponto, tá. Vamos dar a cara a tapa, mas também não vamos falar tanta bobagem assim.